Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Quero agradecer ao Senhor pela oportunidade que Ele me dá de estar com os irmãos aqui nessa noite, para que juntos a gente possa adorar o nome do nosso Deus, amém? E aos irmãos, irmão Samuel, em especial que me fez o convite, o pastor José Maria, que me confiou o púlpito nessa noite, para estar aqui pregando a palavra do Senhor, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, no livro de Atos, capítulo 2, vamos ler o capítulo 2, versículo de 1 ao versículo do número 1 ao versículo do número 4, Atos 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas, como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Amém? Irmãos, após uma breve introdução, Lucas passa imediatamente a registrar o fundamento do seu livro, da sua narrativa. E o fundamento era o poder do Espírito Santo para capacitar os apóstolos a testemunharem de Cristo. Capítulo 1, verso 8. O relato do dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, exerce papel fundamental no livro de Atos. Lucas, ele faz uma transição, uma ponte, entre a ressurreição de Cristo para a promessa do Espírito. A descida do Espírito Santo estava extremamente condicionada. Condicionada a quê? A subida de Jesus Cristo. João capítulo 7, verso 39. O Pai prometeu enviar o Espírito e a igreja deveria confiantemente esperar pelo cumprimento dessa promessa. João capítulo 14, versículo 16. Nós podemos, irmãos, sintetizar o livro de Atos da seguinte forma: em primeiro lugar, ascensão de Cristo Jesus aos céus. Em segundo lugar, descida do Espírito Santo. Em terceiro lugar, expansão do Evangelho. Mais uma vez, a subida de Cristo Jesus aos céus, o seu retorno ao Pai. 2, a descida do Espírito Santo. E 3, a expansão, a propagação do Evangelho de Cristo. A igreja de Atos deu início à história no primeiro século, mas ela não a concluiu. Nós hoje damos continuidade a esses relatos iniciais, tá certo? A história, ela ainda está aberta, ela continua sendo escrita. Com base nisso, irmãos, pensando acerca deste papel da igreja, como igreja testemunha, uma igreja missionária, uma igreja bíblica, vejamos algumas verdades em relação à promessa do derramamento do Espírito Santo. Em primeiro lugar, vemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Capítulo 2, o verso 1. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. A festa de Pentecostes era uma celebração da colheita do trigo, mas também era celebrado como recordação do recebimento das leis do Monte Sinai. Acontecia no primeiro dia da semana e foi também, e nos é, uma confirmação do domingo como sábado cristão. A ressurreição e o derramamento do Espírito Santo confirmam isso. O termo grego, Pentecoste, significa 50º e se refere ao 50º dia, após o sábado da Páscoa. Era uma das 3 grandes festas anuais dos israelitas. A primeira grande festa era a Páscoa, a segunda, o Pentecostes, acontecia 50 dias depois da Páscoa, e 4 meses depois acontecia a festa dos tabernáculos. O Pentecostes era chamada de festa das semanas, também festa da colheita, ou também festa das primícias. A ligação entre o derramamento do Espírito Santo e a celebração de Pentecostes no dia das primícias se encaixa satisfatoriamente com o ensino de que a manifestação do Espírito no Novo Testamento é a primícia da colheita da salvação em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 23.
O dia de Pentecostes foi um ato único, irrepetível. Ele não vai se repetir mais. Não acontecerá um novo dia de Pentecostes. Na nova aliança, o Espírito Santo já foi derramado sem medida. Nós já temos o Espírito Santo presente em nós, presente na igreja, presente no nosso meio. Nós precisamos hoje, o que a igreja precisa hoje, é do enchimento do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje é do revestimento do Espírito Santo. O que nós precisamos hoje e buscamos hoje é o poder do Espírito Santo para controlar as nossas vidas, para dirigir os nossos passos, para iluminar os nossos pensamentos. Efésios capítulo 3, verso 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo, irmãos, é uma realidade viva e presente na vida da igreja, do nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santo, irmãos, ele não é uma força, ele não é uma energia como dizem alguns. O Espírito Santo é uma pessoa que tem vontade, uma pessoa que foi enviada por Deus. Enviada para quê? Qual o propósito do Espírito Santo entre nós? Irmãos, em primeiro lugar, para operar a regeneração na vida do pecador. Em segundo lugar, para efetuar a obra da santificação na vida do cristão. Eles estavam lá, reunidos no mesmo lugar. Diz a palavra de Deus, eles estavam em oração. Estavam lá os discípulos, estavam lá Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, e todos juntos, unânimes, perseveravam em oração no cenáculo, talvez um lugar espaçoso. Eles estavam juntos, reunidos, e naquele dia, irmãos, naquele dia foram testemunhados alguns sinais desse cumprimento da promessa. Vemos aqui, irmãos, no texto que nós lemos, 3 sinais desse cumprimento. Em primeiro lugar, o vento, o fogo e línguas. O vento é particularmente símbolo do poder da presença do Espírito Santo. João capítulo 3, verso 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O fogo, um outro símbolo, o fogo também é um símbolo do poder do Espírito Santo que purifica e que julga. Mateus capítulo 3, versos 11 e 12. João Batista disse: eu vos batizo com água para arrependimento, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. João Batista apontava para esse derramamento do Espírito Santo que abençoaria, para esse Espírito Santo que iria purificar aqueles que iriam em arrependimento e em fé aceitarem a obra de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Em terceiro, enxergamos as línguas. Que línguas foram essas? Bem diferente das línguas de 1 Coríntios capítulo 12. Enxergamos aqui linguagens inspiradas, linguagem étnica, racial, terrial. Essas línguas aqui, irmãos, elas foram o alcance universal do Evangelho que transpõe barreiras culturais e linguagem. Essas línguas aqui foram línguas idiomáticas, ou seja, dialetos, linguagens humanas, terriais, e todos que estavam ali, todas as nações, dos judeus espalhados por várias diásporas, entenderam as línguas que ali eram pregadas. Provavelmente um grupo de 120 pessoas, todos foram cheios desse derramamento, do poder, da presença do Espírito Santo. Essas línguas aqui não precisavam de intérpretes, ao contrário de 1 Coríntios 12, lá as línguas precisam de intérpretes, essas daqui não. Todos sem intérprete algum entendiam o que era proclamado, pregado no dia de Pentecostes. A igreja, ela precisa, irmãos, do Espírito Santo de forma abundante. Ela precisa do Espírito Santo de forma presente, enchendo as nossas vidas. Depois desse derramamento, Pedro se levanta,
Aliás, esse derramamento provoca naqueles que estão ali presenciando alguns resultados. Um certo grupo vê aquilo ali, diz a palavra de Deus que todos ficam atônitos e perplexos com as coisas que estavam acontecendo. E um grupo disse: poxa, eles não são galileus, judeus, como é que eles falam dessa forma? Eles ficaram embasbacados. Outros diziam: não, esses homens aí, eles estão embriagados, eles estão cheios de vinho, eles beberam muito. Aí Pedro se levanta, juntamente com os outros, no poder do Espírito Santo, e faz um sermão, uma mensagem, ele prega, e aí vidas são alcançadas, 3.000 pessoas são convertidas ao Senhor. Pedro se levantou do poder do Espírito Santo e diz: olha, varões, moradores de Jerusalém, e vocês, judeus, e vocês moradores de Jerusalém, estes homens, eles não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a 3ª hora do dia. O que acontece aqui é o cumprimento da profecia de Joel, na qual ele disse, capítulo 2, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e vossos velhos sonharão. Até sobre os servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Mostrarei prodígios nos céus e sinais embaixo na terra: fogo, vapor de fumaça e sangue. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Essa foi a pregação de Pedro. Essa foi a pregação do apóstolo Pedro, movido pelo poder do Espírito Santo. E nas palavras, irmãos, do pastor Hernandes, ele diz que aqui, nesse sermão, barreiras elas foram quebradas. A primeira barreira que foi quebrada foi a barreira racial, porque Deus disse que toda a carne, sem exceção alguma, todos, isso não implica dizer de forma universalista. Aqui está dizendo todo, mas aquele que se achega a Deus em fé e arrependimento, ele seria tomado da presença, do poder, da plenitude do Espírito Santo. Então a primeira barreira foi quebrada, a barreira racial, porque toda a carne, homens e mulheres, eles foram cheios do Espírito Santo. Uma segunda barreira foi a barreira sexual. Filhos e filhas, na aliança, na nova aliança, irmãos, não existe, hoje não existe mais pessoas privilegiadas como na antiga aliança, reis, profetas, sacerdotes, que exerciam ministérios específicos movidos pelo Espírito Santo. Na nova aliança não, todos, sem distinção alguma, dos mais novos aos senhores de cabeças brancas, todos eles foram tomados pelo poder do Espírito Santo. A terceira barreira, uma barreira etária, porque diz a palavra que jovens e velhos seriam cheios do Espírito Santo. Irmãos, engraçado que não apenas, na presença de Deus, não apenas jovens têm visões, mas o velho, ele é capaz de sonhar novamente. Só por meio dessa efusão, só por meio desse enchimento do poder do Espírito Santo, um velho é capaz de ter sonhos novamente. E em quarto lugar, a quarta barreira, a barreira social. Porque, irmãos, Deus não faz distinção entre senhores e vassalos, entre donos e escravos. Diz a palavra de Deus que até sobre os servos e sobre as servas, eles receberiam o poder do Espírito Santo e eles também profetizariam. Irmãos, o Evangelho é maravilhoso por conta disso, irmãos. O Evangelho não faz distinção de classe social, de etnia, de raça, de cor da pele, qual a profissão que você exerce, qual a sua família, onde você mora. Deus não faz acepção se na rua ou se no campo. Deus está ao alcance de todos. Isso é maravilhoso. Não apenas o doutor, não apenas o sábio, mas também o indouto, mas também o analfabeto. Ele também pode receber da plenitude do Espírito Santo. Esse foi, irmãos, o cumprimento da promessa. A igreja pacientemente esperou da forma certa, orando ao Senhor. Não é de braços cruzados, é orando ao Senhor,
estavam reunidos no mesmo lugar, unânimes em oração. Segundo ponto, vamos aqui, irmãos, nos efeitos da promessa do Espírito Santo na vida da igreja. Atos capítulo 2 ao 47, tá certo? Não vou ler. Atos 2, 42 ao 47, vemos o cumprimento da promessa do Espírito Santo na vida da igreja, Perseverança na doutrina dos apóstolos, era a atitude dos primeiros cristãos que foram alcançados. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos, irmãos, apesar de estarem mortos, eles continuam a orientar a igreja, tá certo? Com os seus ensinamentos, por meio da Bíblia Sagrada, por meio daqueles que eles deixaram escritos. Eles ainda orientam a igreja. Temos em nossas mãos aqui prova, aqui, testemunho, exortações daqueles homens do primeiro século. Então eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Irmãos, pensando acerca disso, eu estava meditando outro dia, que na vida do crente existe uma máxima, na vida de todo cristão, existe uma máxima, e a máxima é, oração e palavra igual, avivamento reformador. Essa é a máxima da vida do crente, oração e palavra. Se fracassarmos em alguma dessas duas áreas, sem sombra de dúvida, o resultado é declínio espiritual. Não dá para negligenciar a oração. Não dá, irmãos, para priorizarmos a palavra em detrimento da oração ou vice-versa. Essas duas coisas precisam andar de mãos dadas. Era o que os nossos irmãos do primeiro século faziam. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão, tinham tudo em comum, estavam juntos. Essa é a máxima do cristão. No reino de Deus, não basta só ter boas intenções. Há muita gente, irmãos, bem intencionada na casa de Deus, mas estão de braços cruzados, são inertes, vivem uma verdadeira letargia espiritual, não conseguem produzir, não conseguem. Não basta só ter boa vontade. Quando olhamos para as nossas mãos, o que nós enxergamos, irmãos? Se professamos uma fé, essa fé ela tem que vir acompanhada das nossas atitudes. As nossas ações corroboram acerca da nossa fé. Não dá para falar de um Jesus que amou, se a igreja não ama. Não dá para falar de um Jesus que estendeu a mão, que fez o bem, se nós não fazemos. Não dá para falar de um Jesus que orou, que orava pelas madrugadas, quando nós negligenciamos a oração. Boas intenções não são suficientes. É preciso muita oração e muito estudo da palavra de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Errais em não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Eu vou dar aqui, irmãos, alguns princípios acerca dessa máxima. De palavra mais oração. Quem negligencia o estudo da palavra, maqueia um fraco evangelho. Quem negligencia a oração, transforma o evangelho em legalismo. Orar e não estudar a Bíblia é dizer a Deus: você não é importante. Estudar a Bíblia e não orar é dizer a si mesmo: eu sou o suficiente. Quando alguém ora e não estuda a Bíblia, perguntamos: a qual Deus ele ora? Quando alguém ora e não lê a Bíblia, a pergunta que fazemos é essa: porque se não conhecemos a palavra, quando dizemos ó Senhor, ó Deus, vários deuses aparecem diante de nós. Os deuses do Olimpo, do panteão grego, os deuses falsos da era contemporânea aparecem diante de nós. Nós só somos capazes de orar ao Deus das Escrituras quando conhecemos a sua palavra. Quando alguém estuda a Bíblia e não ora, perguntamos: será que Deus o conhece? Sabe por quê? Você não tem resposta da parte de Deus? Não são poucos os que dizem: Deus não falou, Deus não fala mais comigo. A resposta é simples:
Você deixou de ler a palavra de Deus. Sabe por que Deus não te escuta? Porque você deixou de orar. Através da Bíblia, ouvimos a voz de Deus. Através da oração, Deus nos ouve. Quando oramos, vamos até Deus. Quando lemos a Bíblia, Deus vem até nós. Quando oramos, Deus nos conhece. Quando lemos a Bíblia, conhecemos a Deus. A oração torna a igreja viva. O estudo da palavra torna a igreja bíblica. Oramos para não colocarmos a razão acima da revelação. Lemos a Bíblia para não colocarmos a experiência acima da revelação. A oração evita o ceticismo, a incredulidade. A leitura da Bíblia evita o fanatismo. A oração me faz crer e a Bíblia me dá base para crer. Por que orar é importante? Essa é a pergunta que fazemos. Por que orar é importante? Porque a oração expressa deleite. A oração expressa comunhão. A oração é intimidade. A oração é conformidade. A oração é fortalecimento. A oração é agradecimento. A oração é dependência. Irmãos, eu oro, não porque eu estou precisando de algo, posso fazer isso, mas esse não é o fim, o propósito último da oração. Não posso deixar para orar quando as coisas estiverem pretas. Antes que as coisas ficarem pretas, jogue a luz, ore ao Senhor, clame a Deus. Sabe por que eu oro, irmãos? Para vencer os desafios que todo dia bate a porta do meu coração, dizendo: Eliabe, desista, você não vai conseguir, você não é capaz, você não tem força, você é muito fraco. É por isso que eu oro, irmãos, porque eu oro para não ser um canalha, alguém que vem aqui no púlpito, prega algo e das portas para fora vive um outro evangelho. É por isso que eu oro, irmãos, porque ler a Bíblia é importante, porque ela é inspirada, porque ela é nosso manual de vida. Com ela combatemos a heresia, com ela combatemos a mentira, com ela combatemos o pseudo-evangelho, os falsos mestres, porque é através dela que crescemos a imagem de Jesus Cristo, nosso Senhor. Só para citar aqui algumas frases de alguns homens de Deus. A Bíblia contém o que os homens odeiam: a verdade. Spurgeon. Oração: o homem que ora para de pecar, o homem que peca para de orar. Leonardo Ravenhill. Oração e palavra, ou elas permanecem juntas, ou caem as duas. Pastor Hernandes. Sabe qual é, irmãos, a frase mais doce que um pastor gosta de ouvir? Não é: pastor, será que o senhor pode vir almoçar aqui domingo? É bom também isso aí. Mas isso não está entre as primeiras, irmãos. A melhor coisa que um pastor quer ouvir de alguém, de uma ovelha, de um cristão, é: ô pastor, vamos estudar mais a Bíblia. Pastor, vamos estudar mais a palavra de Deus. Pastor, vamos orar mais. Não existe palavras mais doces, irmãos, para alguém que está à frente do ministério. Como efeito do derramar do Espírito Santo na vida da igreja, ela é chamada a pregar. Ela é chamada a sair das portas para fora, testemunhar e pregar o Evangelho. Os irmãos que receberam esse derramamento do Espírito Santo, eles são ávidos, ligeiros a pregar o Evangelho. Capítulo 2, verso 38, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Irmãos, temos boa comunhão na igreja, nós temos isso, mas isso não é tudo. A igreja, ela tem que crescer, irmãos, em oração. Ter só comunhão, sermos bons amigos, não é o suficiente. Não fomos chamados apenas para sermos bons amigos. A igreja tem que crescer em oração. A igreja ela tem que crescer em conhecimento bíblico. E a igreja ela tem que expandir a pregação do Evangelho. Ela tem que evangelizar.
Não podemos reduzir a igreja a uma associação religiosa de caridade. Ou quem sabe a uma confraria. Ou quem sabe a uma associação de bons amigos. Nós não fomos chamados apenas para isso, para batermos papo, para comermos juntos, como esses aqui faziam. Temos que crescer em oração. Temos que crescer no conhecimento, na doutrina dos apóstolos. E temos que expandir aquilo que Deus nos deu, nos ensinou. Partindo desse pressuposto, irmãos, eu faço algumas perguntas. Se a igreja não ora, quem vai orar? Se a igreja não combate o erro, quem vai combater? Se a igreja não denuncia o pecado, quem vai fazer isso, irmãos? Se a igreja não prega, quem vai fazer? Se a igreja não dá testemunho, irmãos, quem vai fazer? Se nós não evangelizarmos, quem vai? Queira Deus nos ajudar, irmãos, a sermos luz para o mundo. A igreja, irmãos, uma bandeira, há uma bandeira a ser hasteada, há um reino a avançar, há vidas a serem alcançadas. Mateus 28, versículo 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, terceiro lugar, nós vimos o cumprimento da promessa, o Espírito Santo desceu, Deus prometeu, Ele veio. Segundo, vemos o resultado na vida da igreja, e agora enxergamos aqui o resultado da promessa do Espírito Santo na sociedade. Capítulo 12, verso 37, ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Versículo 47, parte B. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. John Stott tem razão, quando diz que o antídoto para a vã especulação espiritual é uma teologia cristã da história. Primeiro, Jesus voltou ao céu, ascensão. Segundo, o Espírito Santo veio do céu, Pentecostes. Terceiro, a igreja sai para o mundo para ser testemunha, missão. Quarto, Jesus voltará para o Zia. Quando temos essa compreensão bíblica da história, irmãos, entendemos a importância de anunciar e viver esse evangelho transformador. Sempre que alguém fica cheio do Espírito Santo, ele começa a pregar. O mesmo Jesus que disse, lá em Marcos capítulo 16, verso 15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, é o mesmo que aqui em Atos disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, até que a promessa do Pai se cumpra. Ficai para quê, irmãos? É para ir ou para ficar? Ficai para que possa ser cheio do Espírito Santo. Ficai para ser revestido do Espírito Santo. Ficai para ser tomado por este Espírito Santo. Aí sim, estamos aptos. Aí sim, temos, irmãos, total liberdade para poder pregar esse Jesus Cristo. Não dá para falar de Jesus, para testemunhar, para anunciar a sua mensagem, se não nos revestirmos do Espírito Santo. Depois da descida do Espírito Santo, enxergamos uma sociedade impactada por uma mensagem transformadora. Os homens perguntaram, que faremos, irmãos? Irmãos, essa é a pergunta certa. Que faremos? Não é já sei o que vou fazer, não, é o que faremos. Essa pergunta, ela revela a nossa limitação, finitude. Essa é a pergunta que todo mortal faz. Que farei? Como eu posso ser salvo? De que forma eu posso ser alcançado? De que forma eu posso ser agraciado? Como? Fizeram a pergunta certa. E aí Pedro responde. O teor da mensagem de Pedro, dos nossos irmãos do primeiro século, é a mesma de hoje. Arrependei-vos. Esse é o teor da mensagem. O que eu faço? Arrependa-se. Essa é a mensagem. O que eu faço? O que faremos?
arrependam-se. Esse é o teor da mensagem. O propósito de Jesus nunca foi, irmãos, fazer do pobre um rico, nunca foi, mas fazer de um pecador um homem arrependido, transformado e lavado no sangue de Cristo Jesus. Eu concluo, irmãos, nessa noite contando um relato, um testemunho de um casal que foi pregar a palavra de Deus, viveu a vida toda evangelizando. Isso é uma história com H, tá certo? Pregaram a palavra de Deus durante a juventude até a sua velhice. Eles estavam velhos. Foram para outro país pregar a palavra de Deus. E na sua velhice, decidiram voltar para casa. Eles iam voltar, e seus corações estavam cheios de ânimo, porque afinal de contas, depois de terem pregado a palavra de Deus por vários anos, eles agora estavam retornando para a terra natal. Estavam voltando para casa, para o convívio da família. Eles estavam alegres, eles estavam animados. Eles pegaram o navio, retornando para casa. E eles conversando um com o outro, disseram: será que quando nós chegarmos lá, terá uma festa para nós? Será que haverá uma multidão de irmãos nos esperando? O outro disse: acredito que sim. Eles estavam ansiosos. E quando eles vêm no navio, eles avistam um porto, mais precisamente o cais. Eles veem uma multidão. A multidão estava lá, balançando os braços. Muita gente. E eles disseram: são nossos irmãos, estão nos esperando. Terá uma festa para nós. Quando chegarmos em casa, haverá comida, haverá uma festa, haverá um grande banquete a nos esperar. E quando eles chegam no cais, aquela multidão não estava esperando eles. Não, era para eles aquela festa. Ficaram um pouco decepcionados, disseram: não, mas certamente em casa, na nossa casa, o pastor vai estar lá, os nossos irmãos estarão lá, eles estarão, o corpo de oficiais, eles estarão lá nos esperando, sem sombra de dúvida, lá na nossa casa, eles estarão nos esperando com uma grande festa. E eles chegaram em casa, pegaram o carro e chegaram em casa, e para a decepção deles, não tinha multidão. O pastor não estava lá, os irmãos não estavam lá. Aí o marido olhou para a esposa e disse: olha, eu vou embora, e você ore a Deus, e pergunte ao seu Deus, se é dessa forma que Ele trata os seus filhos, depois de passarem a vida toda pregando o Evangelho, se é assim que Ele trata os seus quando eles chegam em casa. Vou embora. Mais tarde ele volta, e ele pergunta à mulher: você orou? Deus respondeu? Ela disse: ele respondeu, eu orei. E ele disse que nós ainda não chegamos em casa. Irmãos, nós ainda não chegamos na nossa casa. Quando chegarmos em casa, sem sombra de dúvida, haverá uma grande festa a nos esperar. Quando chegarmos em casa, sem sombra de dúvida, haverá banquete. Quando chegarmos em casa, sem sombra de dúvida, receberemos, irmãos, uma coroa, receberemos uma pedrinha branca com o nosso nome escrito. Mas isso só acontecerá quando nós chegarmos em casa. Nós ainda não chegamos em casa. Deus tem coisas grandiosas para nós, mas quando nós chegarmos, aí Ele dirá: bem feito está, servo bom e fiel. Fostes fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Quando chegarmos em casa, irmãos, haverá um grande banquete, haverá uma coroa, haverá festa, haverá, irmãos, um coral, exército a nos esperar. Mas isso, só quando chegarmos em casa. Alguém certa vez perguntou o que vem primeiro: um avivamento ou uma reforma? Coisa que outro respondeu ligeiramente, sem titubear: por acaso há alguma diferença? Quando nos avivamos, nos reformamos, e quando nos reformamos, nos avivamos. Para a igreja, o trabalho de missão é como fogo para o ar.
Sem Ele, a igreja se apaga. Queira Deus, irmãos, nos ajudar a sermos testemunha de Cristo Jesus, não apenas entre quatro paredes, não apenas no púlpito, não apenas no lugar da adoração, não apenas no santuário. Queira Deus nos ajudar a sermos testemunhas lá fora, no meio da rua, na esquina, na universidade, no trabalho, que sejamos luz para as nações. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.